Boa tarde a todos. Com a renovada honra que nós recebemos hoje o professor Alexandre Freitas Câmara, essa figura ilustre que também um estado de espírito bem aminerado, bom de conversa, bom de papo, e um grande jurista que hoje compõe a nossa camada de juristas ilustres do país. Eu vou antecipar os agradecimentos, professor. É um orgulho muito grande tê-lo aqui com a gente e vou passar a palavra para o professor e colega, doutor Zé Marcos, para que faça as apresentações. E vamos aqui, estamos ansiosos para ouvi-lo. Uma boa tarde, uma boa palestra para todos nós. Com a palavra, professor Zé Marcos. Obrigado, desembargador Tiago Pinto. Uma alegria muito grande reiniciarmos os trabalhos com este maiúsculo jurista e um dos nomes tutelares do nosso direito processual. Agradeço a presença da desembargadora Maria Ângela e os demais componentes da mesa. Aguardamos pelo Arnaldo, editor da Del Rey, nosso amigo de muitos anos. Cabe-me quase que por dever de ofício, mas sem necessidade, apresentar o grande conferencista, desembargador Alexandre Freitas Câmara, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Direito Processual, para nossa honra, pela PUC de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Processual Civil da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Professor emérito e coordenador de Direito Processual Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. Presidente do Instituto Carioca de Processo Civil, diretor de Relações Brasil-Portugal do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual, entre outros inúmeros títulos, aos quais eu gostaria de acrescer as suas duas obras mais conhecidas, as suas incomparáveis lições de Direito Processual Civil e o recente, o novo Processo Civil Brasileiro, em que o douto processualista abraça a bandeira que, até pouco tempo atrás, era desfraldada pelo grande José Carlos Barbosa Moreira, mestre de todos nós, cuja escola se perpetua na presença do nosso conferencista, a quem eu passo a palavra, ansioso por ouvi-lo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar com os meus colegas da magistratura mineira, junto aos integrantes de um tribunal tão importante, não só com os desembargadores, mas também juízes, serventuários, enfim, todos aqueles que compõem esse maiúsculo tribunal, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para mim é sempre uma alegria participar, ainda que remotamente, de qualquer evento ligado ao Estado de Minas Gerais, por conta dessa minha histórica ligação na minha vida de processualista com Minas Gerais. Eu sempre faço questão de dizer que eu me encantei pelo estudo do direito processual civil lendo os autores mineiros. Foi lendo autores como Humberto Teodoro Júnior, Hernani Fidelis dos Santos, Jaci de Assis, Edson Prata, Celso Agrícola Barbi, Lopes da Costa, entre tantos outros, que eu me encantei pelo estudo do direito processual e sinto a minha responsabilidade ainda aumentada quando tenho de fazer essa exposição sob os auspícios de um centro de estudos jurídicos que recebe o nome do juiz e professor Ronaldo Cunha Campos, sem nenhuma dúvida, um dos mais originais pensadores que o direito processual civil brasileiro já produziu. Faço aqui um agradecimento especial ao desembargador Tiago Pinto,
e ao meu amigo, professor e desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, pela acolhida desde aquela primeira reunião que tivemos preparatória deste encontro. O tema que me foi proposto, e sobre o qual, então, vou aqui apresentar algumas reflexões, é um tema muito próprio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não enfrento esse problema, porque o nosso regimento interno é bem diferente do de vocês nesse ponto. Temos aqui um regramento diferente. E, então, fui instado a refletir sobre o tema que foi assim intitulado: Conexão e Prevenção. O artigo 55 do Código de Processo Civil e o artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu queria, então, para poder apresentar aqui essa minha breve exposição, estabelecer, como introdução, algumas premissas necessárias. A primeira premissa é que, tendo sido convidado para refletir sobre um dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Minas, e não sendo eu um integrante do Tribunal Mineiro, me pareceu possível presumir que o que se esperava era mesmo a visão sobre o tema de um observador externo, de alguém que, não estando a participar ativamente do debate jurisprudencial sobre a interpretação do artigo 79 do Regimento Interno e sobre, então, como ele deve ou não deve ser aplicado, estando eu, portanto, de fora desse debate, deveria, talvez, evitar qualquer tipo de, me perdoem o uso do termo aqui entre aspas, de contaminação. Então, eu fiz uma opção metodológica por não pesquisar a jurisprudência do Tribunal de Minas e quis trazer para os que me ouvem, os que me honram em ouvir, as reflexões de alguém que olhou para o dispositivo, o leu, o estudou e tentou ali atribuir algum sentido a esse artigo 79 do Regimento Interno, buscando verificar se há ou não, e se houver, em que medida, relação entre ele e o artigo 55 do Código de Processo Civil. O primeiro ponto que me parece que deve ser estabelecido como premissa da minha exposição é que nós temos aqui um problema terminológico para resolver. Porque o Código de Processo Civil fala em prevenção, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas fala em prevenção, e nós precisamos saber o que é que se quer dizer exatamente com prevenção. O que significa exatamente dizer que determinado juízo é o prevento ou que determinado relator é o prevento. E problemas terminológicos são problemas que devem ser levados a sério. Eu me lembro aqui de uma sábia advertência do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, e o desembargador Zé Marcos fez questão de lembrar da importância do professor Zé Carlos Barbosa Moreira para os estudos do direito processual no Brasil. Barbosa Moreira, num texto que publicou em 2001, falando sobre a exceção de pré-executividade, o título do artigo é Exceção de pré-executividade, uma denominação infeliz. Barbosa Moreira usou as seguintes palavras para enfrentar essa questão da precisão terminológica. Então, cito aqui, abrindo aspas. Está claro que o ponto não interessará a quem não dê importância à terminologia. Há quem suponha, digamos, que em geometria tanto faz chamar triângulo ou pentágono ao polígono de 3 lados, e que em anatomia dá na mesma atribuir ao fígado a denominação própria ou a de cérebro. Mas, digamos com franqueza, tampouco interessará muito o que esses pensem ou deixem de pensar. E fecho as aspas. Precisão terminológica é algo fundamental na compreensão do direito. E nós precisamos, então, buscar identificar com precisão
o que é prevenção. Palavra que, aliás, pode ter, e eu tentarei mostrar, que tem mais de um sentido. E, por isso, talvez, toda a confusão que tenha surgido em torno dessas duas disposições, a do artigo 55, especialmente seu parágrafo 3º, e do artigo 79 do Regimento Interno. Bem, e aí, então, faço uma análise dos diversos significados da palavra prevenção, olhando especificamente para o Código de Processo Civil. Nós podemos ver que a legislação processual civil brasileira fala de prevenção com 3 significados diferentes. 3 sentidos absolutamente diferentes. Todos eles, de alguma maneira, ligados à ideia mais ampla, mais geral de competência. Mas 3 significados bem diferentes. Em primeiro lugar, prevenção é o nome dado a uma técnica empregada para determinar qual será o juízo onde se reunirão 2 ou mais processos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Então, se nós temos ali 2 ou mais processos em curso, perante juízos distintos, tramitando todos simultaneamente, e se verifica a existência do risco de que esses processos, julgados separadamente, produzam decisões conflitantes ou contraditórias, diz o Código que eles devem ser reunidos. Reunidos onde? Diz o Código, no juízo prevento. E aí é o sentido que dá o Código à palavra prevenção no artigo 58 do Código de Processo Civil. Perceba-se, então, que essa técnica, chamada de prevenção, ela permite estabelecer como se aplica, no caso concreto, uma causa de modificação da competência. E nós temos que lembrar aqui que há uma diferença entre critérios de determinação da competência e causas de modificação da competência. A competência é determinada por vários critérios. O critério objetivo, que leva em conta o valor da causa, as pessoas que participam do processo, a matéria discutida, o critério funcional, o critério territorial. Esses são critérios de determinação. Mas nós temos as causas de modificação, conexão, continência, eleição de foro. Nós não podemos confundir os critérios de determinação com as causas de modificação. Quando o Código fala em prevenção, fala de um juízo prevento, no artigo 58, ele está estabelecendo como se aplica uma causa de modificação da competência. Então, ele diz, olha, se houver, por exemplo, 2 processos conexos, um tramitando num juízo cível de Visconde do Rio Branco, outro tramitando num juízo cível de Barbacena, mas eles são conexos, e há o risco de que, julgados separadamente, eles levem a decisões conflitantes ou contraditórias, nós vamos ter que reunir esses processos. Mas vejam que, para reuni-los, nós vamos pegar um processo cujos critérios de determinação da competência o levaram para uma comarca e transferi-lo para outra. Ou nós vamos pegar o processo de Visconde do Rio Branco e levar para Barbacena, ou nós vamos pegar o processo de Barbacena e levar para Visconde do Rio Branco. Isso não é critério de determinação, isso é causa de modificação. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos levar de Visconde do Rio Branco para Barbacena ou ao contrário? A prevenção é a técnica que nos permite estabelecer como se soluciona esse problema. Nós veremos qual é, então, para este caso, o juízo prevento. E o Código vigente, aliás, usou uma técnica muito simples, dizendo que o juízo prevento é aquele em que se protocolou a primeira petição inicial. Muito bem. Então, esse é o primeiro sentido de prevenção. Mas há um segundo sentido. O Código de Processo Civil fala em prevenção de uma forma, a meu ver, atécnica, mas o Código usa a terminologia, para se referir à competência funcional. E aí, percebam, a situação é outra, completamente diferente.
O Código fala de um juízo prevento para dizer que este juízo tem competência funcional. E, portanto, agora nós não estamos mais falando de modificação de competência. Nós agora estaremos falando de um critério de determinação da competência. Vejam, por exemplo, o artigo 304, parágrafo 4º do CPC, por força do qual o juízo da tutela antecipada antecedente, que se estabilizou, e, portanto, aquele processo já acabou, fica prevento para a ação de revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada. Ou o que se encontra no artigo 340, parágrafo 2º, segundo o qual o juízo que tenha recebido a contestação protocolada no foro de domicílio do réu com alegação de incompetência fica prevento caso se reconheça a competência daquele foro. Aí nós não estamos falando de reunião de processo. Aí nós não estamos falando de aplicação de uma técnica para poder, no caso concreto, definir como se modifica a competência. Aqui nós estamos falando de determinação de competência funcional. E, aliás, é bom lembrar que a competência funcional é absoluta e as causas de modificação da competência só se aplicam perante competências relativas. Então, vejam que, quando o Código fala em prevenção, para dizer que no juízo prevento se reúnem causas conexas, ele está vinculando a ideia de prevenção às competências relativas. E quando ele diz que o juízo onde tramitou o processo em que se concedeu a tutela antecipada antecedente que se estabilizou é o juízo competente, só ele é competente para a ação de revisão da tutela antecipada antecedente, nós estamos aí diante do uso da ideia de prevenção para fixar uma competência absoluta, funcional. Então, percebam aí já dois sentidos bastante diferentes da palavra prevenção. Mas há ainda um terceiro sentido. Também se fala em prevenção como método destinado a determinar quem será o relator no tribunal. E aí vejam que já é uma outra ideia. Porque aí não se cogita do órgão, mas da pessoa. Quem será o relator? Na primeira Câmara, na segunda Câmara, no Tribunal de Justiça de Minas ou no Tribunal de Justiça do Rio. A questão agora não é mais o órgão, mas a pessoa do magistrado. E o Código fala em prevenção como forma de determinação do relator nos tribunais, em algumas passagens. No artigo 930, parágrafo único, no artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1º, no artigo 1029, parágrafo 5º, inciso 1º, e no artigo 1037, parágrafo 3º. Em todas essas 4 passagens, o Código diz, olha, aqui o relator prevento é definido dessa ou daquela maneira. Então, percebam que na legislação processual civil brasileira, a palavra prevenção é usada com 3 sentidos diferentes. Ela é uma técnica para se determinar a aplicação de uma causa de modificação de competências relativas. Ela é um critério de determinação de competência absoluta, a competência funcional. E ela é uma forma de determinação do relator dos processos nos tribunais. E vejam, não deve surpreender a ideia de que uma mesma palavra aparece numa mesma lei com sentidos diferentes. A própria palavra conexão aparece na legislação com sentidos diferentes. A conexão, causa de modificação da competência, lá do artigo 55, não equivale, não corresponde com precisão à conexão que é pressuposto de admissibilidade da reconvenção. Aliás, é conhecida a obra do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, sua tese de cátedra, a conexão de causas como pressuposto da reconvenção, exatamente para demonstrar isso. Que quando a lei processual fala de conexão como pressuposto de cabimento da reconvenção, não usa o termo conexão no mesmo sentido em que o termo é empregado para se referir às causas de modificação da competência relativa.
Mas ali a palavra conexão tem 2 sentidos. Prevenção tem 3. São 3 sentidos diferentes do termo prevento ou prevenção. E isso, se me permitem dizer, pareceu-me fundamental para a compreensão do exato sentido que se deve atribuir ao artigo 79 do Regimento Interno de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí me pedem para verificar se há alguma conexão, alguma ligação entre o artigo 55 do Código de Processo Civil e o artigo 79 do Regimento Interno. Vejam, o artigo 55 trata de uma causa de modificação da competência. Ele diz que, tramitando simultaneamente perante juízos distintos, processos entre os quais haja risco de julgamentos conflitantes ou contraditórios, ainda que entre eles não haja conexão, por força do que diz o parágrafo 3º, esses processos devem ser reunidos para julgamento conjunto. Então, percebam que o próprio texto da lei já diz qual é a finalidade da reunião. Esses processos serão reunidos, porque tramitavam em juízos distintos, para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Estamos aqui, portanto, diante de uma disposição que trata, e isso é absolutamente tranquilo na doutrina e na jurisprudência, de modificação da competência relativa. É disso que trata o artigo 55. E como a própria lei diz qual é a razão pela qual a reunião dos processos acontece, porque o texto normativo diz os processos serão reunidos para julgamento conjunto. Vem, então, um dos parágrafos do artigo 55 e diz o que a rigor é óbvio, que não haverá reunião se um desses processos já foi julgado. Porque se eles serão reunidos para que sejam julgados em conjunto, não haverá mais sentido na reunião se um deles já foi julgado. Por razões que me parecem pouco mais do que evidentes, não será possível julgá-los conjuntamente se um já foi julgado e o outro ainda não. E, portanto, nesse caso, não haverá reunião. E caberá ao juiz, a quem incumba julgar o segundo processo, observar o que se decidiu no primeiro, para, com isso, evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Já a questão da prevenção do relator vem tratada no artigo 930 do CPC. E o que é que diz o 930 do CPC? Caput e parágrafo 1. O 930 do CPC diz: far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo 1. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Percebam que aqui nós não estamos falando de causas de modificação da competência. Nós aqui estamos falando de prevenção como forma de determinação de quem será o relator. E por isso, na aplicação do parágrafo único do artigo 930, é irrelevante saber se o primeiro recurso distribuído àquele relator já foi julgado ou não. Isso é irrelevante. Porque aqui a prevenção não é uma técnica destinada a determinar como se modifica a competência. Aqui, a prevenção é um critério de determinação do relator. Assim, por exemplo, será distribuída a apelação ao relator prevento, ainda que um agravo de instrumento anterior já tenha sido julgado. E isso acontece todos os dias. Alguém foi relator de um agravo de instrumento sobre assistência judiciária gratuita. E, anos depois, por prevenção,
vê ser distribuída a apelação contra a sentença proferida naquele mesmo processo. Aquele primeiro agravo de instrumento está julgado há anos. Mas a distribuição daquele primeiro recurso torna prevento o relator para outros recursos, diz o Código, no mesmo processo ou em processos conexos. Aqui, nós não estamos falando de reunião para julgamento conjunto. Aqui nós estamos falando de uma técnica para determinar quem é o relator. Mas isso tudo se fará observando-se o regimento interno do tribunal. Porque o parágrafo único do artigo 930, que é o que diz: o primeiro recurso protocolado do tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O parágrafo único do artigo 930, me perdoem a obviedade, ululante. Mas o parágrafo único do 930 é só um parágrafo. E sendo um parágrafo, precisa ser compreendido à luz do caput. E o caput diz que se fará a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se alternatividade, sorteio eletrônico e publicidade. Então, é preciso que se observe o regimento interno para que se aplique corretamente a disposição do parágrafo único. E aí nós chegamos ao regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, percebam que todo esse caminho percorrido até aqui foi o que se desenvolveu para que nós pudéssemos chegar ao regimento interno. E agora, então, olhar para o artigo 79 do regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vossas Excelências conhecem o artigo 79 muito melhor do que eu, sabem que ele é um artigo grande, porque tem não só o caput, mas um considerável número de parágrafos. Mas eu queria me concentrar fundamentalmente no caput do artigo, com algumas considerações sobre alguns parágrafos que me ajudarão no desenvolvimento do raciocínio. Diz o artigo 79, caput: o órgão julgador que primeiro receber a distribuição de habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. Percebam que o artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não faz alusão ao relator. Ele faz alusão ao órgão julgador, à Câmara. E, portanto, daqueles três sentidos que eu mencionei, os três sentidos da palavra prevenção, o artigo 79 faz uso do segundo daqueles sentidos. Então, só para recordar, para facilitar. Primeiro sentido, prevenção como técnica destinada a determinar onde nós vamos reunir processos para julgamento conjunto, de modo a aplicar corretamente uma causa de modificação de competência. Não é neste sentido que o artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal Mineiro fala em prevenção. Segundo sentido, determinar-se a competência funcional de um órgão julgador, como naquele exemplo do juízo onde tramitou o processo em que se pediu tutela antecipada antecedente, a qual já se estabilizou, e que é o juízo funcionalmente competente para uma eventual ação de revisão ou de invalidação da tutela antecipada estável. Então, é prevenção no sentido de competência funcional. E o terceiro sentido é o da determinação do relator. Então, é neste segundo sentido que o artigo 79 fala em prevenção. Quando ele diz o órgão julgador terá competência preventa, ele está dizendo que o primeiro feito a ser distribuído, me permitam usar aqui a palavra feito com esse sentido amplo, mandado de segurança, habeas corpus, recurso, incidente, etc.
o primeiro feito distribuído para um determinado órgão julgador faz com que ele seja automaticamente o único competente para o seguinte: naquele mesmo processo, ou em outros, dele oriundos, conexos, continentes, derivados do mesmo ato, fato, contrato, relação jurídica, ou nas execuções. Nós estamos aqui, portanto, falando de uma competência funcional do órgão, não do relator. E como nós estamos falando de prevenção no sentido de competência funcional e não no sentido de técnica para reunião de processos a fim de que sejam julgados conjuntamente, modificando-se competências relativas, porque são sentidos diferentes, como tentei demonstrar. Então, é irrelevante saber se o primeiro processo, o primeiro incidente, o primeiro feito, já foi julgado ou não. Isso é irrelevante. Basta ver o seguinte: imaginemos um processo que no primeiro grau tramitou sem nenhum agravo de instrumento interposto. Foram proferidas no processo de conhecimento algumas decisões interlocutórias, mas ninguém agravou de nada. Proferida a sentença, veio a apelação, que foi distribuída à primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A apelação tem efeito suspensivo, o tribunal julga a apelação. Digamos que o acórdão transite em julgado, não vai aos tribunais superiores. Transitado em julgado o acórdão, tem início o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença é proferida uma decisão qualquer contra a qual se interpõe um recurso. Não tenho dúvida de que aquele órgão que julgou a apelação contra a sentença proferida na fase de conhecimento é o órgão competente para julgar o recurso contra esta decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. E é claro que o primeiro recurso já tinha sido julgado. Então, saber se o primeiro feito já tinha sido julgado ou não tinha sido julgado é irrelevante. E aí, aliás, até em função do exemplo que acabo de dar, me permitam uma crítica à redação do regimento. Porque o artigo 79 fala expressamente, e eu vou então ao seu texto, ele fala nos processos de execução dos respectivos julgados. E a expressão processo de execução aí me parece que não foi lá muito bem empregada. Porque não me parece haver dúvida de que, a rigor, o que se faz, o que se tem aqui é uma referência ao cumprimento de sentença, e não ao processo de execução. Terminologia que só se emprega nos casos em que a execução é fundada em título extrajudicial e, portanto, o processo de execução do respectivo julgado, com todas as vênias, não me parece fazer sentido. Então, o que nós temos aqui é a prevenção como uma técnica de determinação da competência funcional do órgão colegiado. Agora, dentro do órgão colegiado, cuja competência funcional foi determinada a partir daquela primeira distribuição do primeiro feito, dentro do órgão julgador, que é colegiado, quem será o relator? Aí vem o artigo 930, parágrafo único do CPC, que vai se juntar a alguns outros dispositivos, parágrafos, do artigo 79 do Regimento Interno. Dentro do órgão colegiado, como regra geral, pelo menos, será prevento o mesmo relator. Isso se constrói pelo artigo 930, parágrafo único do CPC, interpretado em conjunto com o artigo 79, parágrafo 3º do Regimento Interno, este a contrário senso. Porque o 79, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Minas, diz em que casos excepcionais o relator não será o mesmo. Então, a contrário senso, fora daquelas exceções, será o mesmo o relator. Então, percebam que nós temos duas coisas diferentes aqui. Primeiro, a prevenção do órgão colegiado. Prevenção aqui entendida como determinação de competência funcional. Segundo, a prevenção do relator.
Prevenção aqui entendida como técnica de determinação do relator. E o próprio regimento diz, e isso é conforme o que está no CPC, já que o CPC manda observar o regimento, que não podendo ser o mesmo o relator, será designado o seu substituto legal. É o 79, parágrafo 3º do regimento interno. Não posso deixar de registrar que os casos enumerados no artigo 79, parágrafo 4º, que são os casos em que não será possível manter-se o relator originário, estão ali enumerados de uma forma que me parece evidentemente exemplificativa. Não tenho dúvidas em afirmar que o rol do parágrafo 4º do artigo 79 é exemplificativo. E digo isso por uma constatação. Não se incluiu no rol de casos em que não poderá ser o mesmo o relator a hipótese em que o primeiro relator morreu. Isso não está no parágrafo 4º do artigo 79, mas me parece que é uma hipótese em que, evidentemente, o relator terá de ser outro. Terá de ser o seu substituto legal. E aí, então, já me aproximo da minha conclusão. Até para respeitar o tempo que ficou ajustado e para que nós tenhamos aqui um espaço para algum debate. O artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, combinado com o artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil, faz com que o termo prevenção seja usado em dois sentidos diferentes ao mesmo tempo. Prevenção ali é técnica de determinação da competência funcional do órgão colegiado e é também técnica de determinação do relator. Esses dois sentidos aparecem juntos nessa combinação entre o 79 do regimento e o 930, parágrafo único do CPC. Mas seja qual for o sentido, em qualquer um desses dois sentidos, é irrelevante saber se o primeiro processo, recurso ou incidente já foi julgado ou não. Porque nós não estamos falando de modificação de competência relativa. Não se trata aqui de falar em prevenção como um critério de reunião de processos mediante modificação de competências relativas para evitar julgamentos conflitantes ou contraditórios. E, por isso, o artigo 79 incide, por exemplo, quando o primeiro recurso distribuído foi um agravo sobre gratuidade de justiça e o segundo é um agravo sobre exclusão de litisconsorte. Não há nenhum risco de decisões conflitantes. Não há nenhum risco de decisões contraditórias. E ainda assim se observa a regra de prevenção. Porque prevenção aí não é técnica destinada a determinar onde se reúnem causas distintas para julgamento conjunto. Prevenção aí é técnica de determinação da competência funcional do órgão colegiado. E dentro do órgão colegiado, técnica para determinação de quem será o relator. E aí, então, a minha conclusão, para que nós possamos passar para os debates, a minha conclusão é de que, não obstante o texto do título dado a essa exposição, não existe nenhuma ligação entre o 930, parágrafo único do CPC, o 79 do Regimento Interno do Tribunal e o artigo 55 do Código de Processo Civil. Eles não têm nenhuma ligação, salvo o fato de que em todos eles a gente usa a palavra prevenção, mas usa em sentidos diferentes e um não contamina o outro de maneira nenhuma. Bom, então, essa foi a leitura do observador externo, a leitura de alguém que foi apresentado recentemente ao artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Minas e que viu ali
uma oportunidade para refletir com alguma densidade sobre temas que, pelo que a gente percebe, não são adequadamente tratados na nossa literatura processual e que acabam gerando confusões na prática dos tribunais. Eu espero, sinceramente, ter contribuído para as reflexões dos integrantes do tribunal. Agradeço mais uma vez o convite que me foi dirigido e me ponho à disposição de todos para que nós possamos ter algum debate sobre esse tema tão rico, tão instigante que me foi proposto. Muito obrigado pela atenção com que todos me ouviram. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e pela gentil acolhida. Eu vou fazer uso da palavra. Estão me ouvindo? Na condição de mediador. É de uma clareza solar a exposição do professor Alexandre Freitas Câmara. Em primeiro lugar, porque é dono de uma inteligência fulgurante. Um grande jurista, não só processualista, faz uma interpretação inteiramente independente do texto legal e correta, inquestionável, sob todos os aspectos. Agora, um pouco pelo dever de debater, de oferecer alguma indagação para a reflexão do eminente professor, fica uma preocupação, talvez. Sua Excelência já fez crítica à redação do artigo 79 do Regimento Interno. Aqui talvez surja oportunidade para uma outra, é que, bem ou mal, esse artigo também fala em conexão. E eu tenho minhas dúvidas sobre se poderia cogitar apenas em segundo grau da conexão associada à prevenção do desembargador como relator, porque se não houve tratamento como conexas de duas causas em primeiro grau, esse tratamento poderia ocorrer em segundo. Imagino que as causas até a rigor seriam conexas, mas não foram reunidas em primeiro grau. Não houve a consideração de que o fossem. E agora, no segundo grau, se estabelece a prevenção de um relator porque as causas deveriam ter sido reunidas. Realmente respondeu magnificamente o expositor que é irrelevante o fato de terem sido ou não julgados os processos anteriores para a aplicação do artigo 79 do Regimento Interno pela interpretação formidável que encetou. Mas eu fico apenas com essa dúvida, esperando que seja uma dúvida fundada, porque é bem possível que o expositor, voltando às premissas, diga que se trata de uma questão vazia. É só o que eu gostaria de dizer, registrando que há enormes elogios à palestra e uma indagação apenas relativamente a quando o professor Alexandre publicará a edição atualizada de seu livro sobre os juizados especiais, que o juiz Alexandre Ladeira da Rocha Leão considera uma preciosidade. Professor Zé Marcos, eu vou começar pela parte mais fácil, que foi a pergunta do nosso colega Alexandre Ladeira. Não há nenhuma perspectiva de publicação de uma edição atualizada desse livro, Juizados, porque foi um livro escrito ainda ao tempo do Código de 73, eu precisaria rever esse livro da primeira à última linha, e, estando no Tribunal de Justiça, eu acabei me afastando muito da realidade dos juizados especiais, porque nós não julgamos as causas que vêm dos juizados em grau de recurso. Então, como foi um livro que foi muito influenciado por uma vivência prática de atuação em juizados, eu teria dificuldade de manter o tom da obra. Por isso, pelo menos por hora, não penso em atualizá-lo.
às vezes, e alguém uma vez me disse isso, é melhor não atualizar e deixar o livro como um clássico. Deixa ele lá. Ele está ultrapassado, mas em algum momento ele cumpriu o papel dele. Com relação à sua questão, eu também refleti muito sobre este ponto, sobre a possibilidade de nós nos depararmos com processos conexos que não foram reunidos no primeiro grau, não foram reunidos ou porque ninguém se cogitou de que era caso de reuni-los, ou porque não havia mais como reuni-los, porque um já estava julgado e o outro não. E como isso, de alguma maneira, impactaria na compreensão do artigo 79 do Regimento Interno. E aí eu vou manter a ideia que norteou todo o pensamento que eu busquei expor aqui, de que, mesmo que o primeiro já esteja julgado, será competente para o segundo, ainda que eles não tenham sido reunidos no primeiro grau, o mesmo órgão colegiado e, preferencialmente, o mesmo relator. E aí vai um elogio ao regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A crítica que eu fiz foi uma crítica de terminologia, que me parece muito fácil de resolver. É só trocar processo de execução por cumprimento de sentença. Agora vai um elogio, e um grande elogio, que eu posso fazer. O artigo 79 do Regimento Interno permite uma leitura compatível com o que há de mais moderno no estudo da competência, que é o chamado princípio da competência adequada, que tem sido objeto de análise por vários autores, já tem gerado algumas obras, alguns trabalhos acadêmicos de fôlego. Eu posso citar aqui a tese de doutorado do professor Guilherme Hartmann, foi defendida há coisa de uns 2 anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Temos um trabalho recentíssimo, do professor Fred Didier Júnior, sobre cooperação judiciária, em que ele faz uma análise da cooperação à luz do princípio da competência adequada. Temos já algumas decisões do STJ e do STF falando em competência adequada. Falar de competência adequada é falar da identificação de um princípio com densidade normativa, por força do qual será possível a afirmação de que um órgão, dentre os vários em tese competentes, um órgão deverá exercer a sua competência em detrimento dos demais, porque isto amplia a eficiência da atividade jurisdicional. Então, há vários que, em tese, poderiam ser competentes, mas há um que, me permitam a expressão, talvez nada técnica, é mais competente do que os outros. E aí, brincando com os sentidos da palavra competente. Competente no sentido técnico processual, mas competente no sentido de que alguém é muito competente e, por isso, faz as coisas melhor. Essa ideia de competência adequada é uma ideia que permeia hoje todo o sistema processual brasileiro. E tem permitido que se construam algumas ideias a respeito de modificações de competência que estão fora daqueles estritos limites do que a doutrina clássica apontava. Modificação da competência por conexão, continência, eleição de foro, ou pela inércia do réu que não alega incompetência relativa. Vejam, por exemplo, que quando o Código de Processo Civil fala da cooperação judiciária, a cooperação judiciária nacional, lá nos artigos 67 a 69, ele prevê a possibilidade de centralização num único juízo de processos repetitivos. O que é uma técnica muito interessante de gestão de processo. Imaginemos, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado uma tese em recurso repetitivo sobre um determinado assunto envolvendo fazenda pública. E que haja, numa determinada comarca, 10 varas de fazenda pública. Como a tese firmada pelo STJ é boa para o cidadão e talvez não tão boa assim para a entidade previdenciária, o que a gente espera no tribunal? Uma avalanche. Agora que o STJ disse que as pessoas têm direito a esse auxílio, virão milhares de processos.
E nesses milhares de processos, o que o juiz vai fazer? Vai olhar lá se os requisitos estão preenchidos, 2 ou 3 requisitos que o STJ indicou, e se estiverem, vai pegar a decisão do STJ e vai aplicar. Num trabalho de quase copiar e colar. O que o Código permite? O Código permite que, através de um protocolo entre os próprios juízos, e é bom que o tribunal participe disso, esses processos sejam centralizados num juízo só, com as devidas compensações de distribuição, evidentemente. Porque, com isso, a gente facilita a uniformidade de tratamento. Um juiz, com uma equipe de auxiliares, que ele vai treinar, vai ser capaz de dar conta desses processos repetitivos de forma muito melhor do que se isso ficar distribuído entre 4, ou 6, ou 8, ou 10 juízes. Percebam que, então, com isso, o que o Código está dizendo é que o tribunal pode identificar qual é, dentre os juízos em tese competentes, aquele que tem a competência mais adequada. E ali centralizar esses processos repetitivos. Então, nós temos hoje essa possibilidade. E nós temos, então, algumas passagens do sistema que permitem a identificação de um princípio da competência adequada. E eu diria que o artigo 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dá um belo exemplo disso. Um belo exemplo. Porque ainda que esses processos, por alguma razão, não tenham sido reunidos no primeiro grau, porque, por exemplo, um já estava julgado e o outro não, e aí a lei diz, nesse caso, não reúne, sem nenhuma dúvida, será muito melhor qualitativamente o resultado da atividade jurisdicional do tribunal se o mesmo órgão julgador, e preferencialmente com o mesmo relator, examinar esses dois processos, ainda que os examine separadamente, e os decida. Até porque a cognição exercida no primeiro processo permitirá certamente uma facilitação do exercício da atividade no segundo. E isso diminuirá sobremaneira o risco de que haja, no segundo grau, decisões conflitantes ou contraditórias que podem ter aparecido no primeiro grau, já que eles não foram reunidos. Então, me parece que o artigo 79 pode ser interpretado aí como uma base normativa para a aplicação do princípio da competência adequada. E, por isso, o artigo 79 é elogiável. Ele está em conformidade com o que há de mais moderno em termos de teoria da competência na doutrina processual, não só brasileira, mas também estrangeira. Então, mas no Brasil nós temos alguns estudos muito interessantes. O professor Antônio do Passo Cabral, na sua tese de titularidade, também para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre o princípio do juiz natural, mostra como a competência adequada respeita o juiz natural, e tudo isso em conformidade com um princípio que é fundamental para a compreensão do exercício da jurisdição, que é o princípio da eficiência, que está no artigo 37 da Constituição e no artigo 8º do Código de Processo Civil. Então, com essas reflexões, me parece que, mesmo não tendo havido a reunião no primeiro grau, deve sim haver a reunião no segundo grau, respeitando-se, portanto, exatamente aquilo que aparece no texto do artigo 79 do Regimento Interno, que eu volto a dizer, é um texto riquíssimo e que permite muitas reflexões muito interessantes. Professor Alexandre, não só respondeu à minha pergunta, como até a possíveis desdobramentos dela que eu já elaborava. Estou, de minha parte, satisfeitíssimo. Há algumas perguntas de juízes. Eu pergunto se Vossa Excelência tem tempo ainda para respondê-las. Não são muitas. Acho que ainda temos uns 10 minutinhos ainda. Sim. Uma é outra manifestação de elogio à obra Lições de Direito Processual Civil, de Vossa Excelência. Muito obrigado. O juiz Edson Sossai pergunta se há previsão de atualização. Não, na verdade, eu estou agora, não é propriamente uma atualização, eu estou transformando aquela obra numa nova obra. Vai ser um manual de direito processual civil em volume único. Sim. Então, aquela obra não está sendo atualizada, ela está sendo transformada para virar uma nova obra. Eduardo Matucci indaga
é uma pergunta muito arrojada, embora não esteja justificada. Que reflexo teria a supressão do disposto no artigo 930, parágrafo único do CPC? Eu vejo também que há também uma outra pergunta sobre se o 79 abrange a afinidade de questões, aquela velha questão da afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Vossa Excelência já disse que é um artigo riquíssimo. E Pedro Mendonça quer saber se, ao término de uma ação em que houve recurso, se ainda assim estaria prevento o relator para julgamento de outro recurso. Por último, André Storck indaga se a inversão de relatoria, que ocorre no caso de relator vencido, violaria o artigo 930 do CPC. Muito bem, vamos tentar. Né? Foram 4 Eu vou lembrando, perguntas. se Vossa Excelência se esquecer. A primeira foi sobre quais seriam os efeitos de uma eventual supressão do 930, parágrafo 1. Eu diria que isso não teria, a rigor, maior efeito prático, porque o caput do 930 já remete toda a regulamentação da distribuição para o regimento interno, e hoje é um entendimento muito tranquilo de que os regimentos internos têm função normativa, são fontes do direito processual, e, portanto, podem regulamentar todas essas questões vinculadas ao funcionamento interno dos tribunais. Essa é uma ideia que hoje é muito bem aceita pela doutrina. Temos um trabalho recente do professor Paulo Mendes, foi o seu trabalho de pós-doutoramento, sob a supervisão do professor Fred Didier Júnior, sobre o regimento interno como fonte normativa do direito processual. O professor Fred Didier Júnior tem escrito também sobre isso, e isso me deixa muito satisfeito, porque eu comecei a defender que regimento interno era fonte normativa do direito processual civil na primeira edição das minhas já mencionadas, gentilmente mencionadas, lições de direito processual civil, em 1998. Então, quando eu vejo em 2020 muita gente dizendo que regimento interno é fonte do direito processual civil, eu digo, bom, pelo jeito eu não estava tão errado assim quando defendi isso 20 e tantos anos atrás. Então, a rigor, do ponto de vista prático, não mudaria nada ou praticamente nada a supressão do 930, parágrafo 1. E aí eu já peço que me lembre qual foi a segunda pergunta. Sim. Se ao término de uma ação na qual houve recurso, qualquer recurso, haveria prevenção de relator para julgamento de outro recurso em ação conexa ainda em trâmite. A meu sentir, por força do 79 do regimento interno, interpretado à luz do princípio da competência adequada, a resposta é sim. O mesmo órgão colegiado e o mesmo relator ficariam com a sua competência fixada. E, por último, era aquele da inversão de relatoria, no caso de relator vencido, se haveria violação ao artigo 930. Não me parece que haja, porque o 930 tem de ser lido à luz do caput, e o caput prevê a necessária observância do regimento interno. Né? E isso vai variar de um tribunal para o outro. No meu tribunal, por exemplo, a prevenção do primeiro relator fica mantida. Então, mesmo que ele tenha ficado vencido no primeiro, ele será o relator do segundo. Ele tem a sua prevenção preservada. Mas essa me parece que é uma questão regimental. Penso que a solução que o meu tribunal deu é muito interessante, porque, a rigor, ele evita uma confusão que muito se faz entre relator e redator. E relator é quem faz o relatório. E se o relator fica vencido, não será ele a redigir o acordo. A rigor, então, não haverá designação de um novo relator, porque quem vai redigir o acordo não vai fazer um relatório novo. O relatório é o que já estava lançado nos autos. Ele vai apenas redigir o acordo. Portanto, ele não é relator designado, mas redator designado. Ele redige aquele acordo. Mas, quando vier um próximo, me parece que o ideal é que o relator, não o redator, mas o relator, seja o mesmo. Mas essa é uma questão que se resolverá pelo regimento interno, sem violação à lei ou a qualquer princípio constitucional. Professor Alexandre, só me cabe agradecer o brilhantismo e a clareza da sua exposição, com uma riqueza de fundamentação extraordinária. Eu gosto de anotar e
Declaro a Vossa Excelência que anotei, da maneira mais hábil que pude, as suas considerações, inclusive as indicações doutrinárias e jurisprudenciais. E quero agora, então, com os meus redobrados agradecimentos e minha confissão de renovado aprendizado, passar a palavra ao segundo vice-presidente, desembargador Tiago Pinto, para suas considerações. Muito obrigado, professor Zé Marcos. A mim só cabe somar elogios aos que já foram proferidos pelo professor Zé Marcos, dizer a Vossa Excelência, professor, que a luz que foi lançada nesta sua preleção certamente vai servir de guia e orientação na nova redação ou nos trabalhos que estão sendo feitos de revisão e da nova Lei de Organização Judiciária e, naturalmente, do artigo 79. O professor José Marcos teve um grande tino, uma grande percussiência em trazer esse tema à discussão nesse momento. Esse artigo já deu muito atrito decisório nos órgãos superiores do tribunal, muitas decisões conflitantes, e o critério lógico que Vossa Excelência dispôs de maneira consequente e natural conclusão, nos permite deduzir que o tribunal, naturalmente, a partir de agora, irá trilhar caminho seguro nessas decisões. Foi de muita importância essa sua participação, pelo que nós agradecemos profundamente e esperamos vê-lo em outra oportunidade, já que Sua Excelência, o professor, é uma pessoa amiga do Tribunal de Justiça de Minas e, sem dúvida, irá naturalmente atender as nossas chamadas. Muito obrigado, professor. Um bom dia para o senhor e renovado apreço de gratidão e meus cumprimentos pela palestra. Muito obrigado. Eu declaro encerrada a sessão.